Tá gostando do dinossauro? Tá, amor? Não? Não? Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje estou aqui com esse gatinho para gravar o diário do primeiro mês do meu bebê, do Miguel. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento dele, o quanto ele ganhou de peso, o quanto ele cresceu, tá? Então vamos lá. O Miguel, ele nasceu dia 4 de agosto, pesando 2,730 kg e medindo 43 centímetros. Isso mesmo. Vou tentar gravar agora com ele na cadeirinha, que eu acho que fica melhor. Né, meu amor? Amor. Então, vamos lá. Como eu estava falando, ele nasceu bem pequenininho, né? Quando eu estava com 33 semanas, eu fiz uma ultrassom. E na ultrassom, o tamanho aproximado dele era 47 centímetros. Aí já dá pra ter uma noção, mais ou menos, que a ultrassom não é um valor correto, né? É sempre aproximado. Pode ter uma porcentagem de erro tanto para menos quanto para mais. Então foi o que aconteceu com o Miguel. Ele nasceu menor do que estava na ultrassom. Assim que ele nasceu, né, já colocaram ele comigo, ele ficou comigo o tempo inteiro. E já dei mamar pra ele, assim que colocaram ele no meu colo, né, depois do parto. E eu só tinha o colostro, né, que ainda estava descendo. E quando fizeram o exame do destro dele, ainda na sala de parto, tinha dado um valor de 43. E a médica falou que teria que dar pelo menos 50. Então foi aí que ofereceram a fórmula para ele, né? Então ele ofereceram 20 ml de fórmula no copinho, que é aqueles copinhos de café, e ele tomou 15. Depois eu fui pro quarto e depois de 1 hora que eles iriam fazer novamente o exame para medir e ver se subiu esse destro dele, né? Então, depois de 1 hora, repetiram o exame e aí já estava 48. Então, já tinha melhorado bastante e me orientaram a oferecer bastante o peito para ele, né? E foi o que eu fiz, eu dava toda hora, até quando ele não queria. E foi bom pra ele, né? Porque depois ele foi repetindo o destro novamente durante todos os dias que ficamos lá na maternidade. Ficamos 2 dias, né? Na maternidade. E mediam mais ou menos umas 2 vezes por dia o destro dele. Depois do parto, depois das 24 horas, a médica foi examinar ele no quarto, né? Ela passou no quarto pra examinar todos os bebês. Porque como eu tive ele pelo SUS, o quarto era conjunto, né? Então tinha outras mamães lá com seus bebês. E quando ela examinou ele, ela falou que ele poderia estar com icterícia, né? Como já fazia 24 horas após o parto, ele já estava um pouquinho amarelinho, então ela achou melhor fazer o exame de sangue. Então ele fez o exame. No outro dia, que foi no segundo dia, não foi no mesmo dia, se eu não me engano. Ficou pronto o exame depois de algumas horas e realmente ele estava com um pouquinho de icterícia. Então ela solicitou que colocassem ele na fototerapia, né? Que nada é mais do que o banho de luz, como é conhecido. E ele ficou no bercinho do banho de luz do lado da minha cama. Então não tiraram ele de perto de mim nem um minuto, nem para fazer exame de sangue, sempre eu ou meu esposo que foi acompanhar ele. Então ele ficou um pouquinho na fototerapia no segundo dia. Aí quando foi no segundo dia, depois de algumas horas, né? Repetiram o exame, já estava mais controlada a icterícia, né? E a médica deu alta, eu recebi alta primeiro e a pediatra deu alta pra ele depois do resultado do exame. Já era de noite. Então depois do resultado do exame, ele teve a alta, né? Ai, meu amor, vem cá, amor. Ele teve alta e na alta dele pediram pra fazer o banho de luz, né? O banho de sol, na verdade, no período da manhã, durante 20 minutos, né? No solzinho das 10.
E depois, no período da tarde, durante 20 minutos, no solzinho das 4 horas da tarde, das 16 horas. Então, eu fiz isso todos os dias. Eu acho que até o quinto, sexto... Não, até o 10º dia dele em casa, ele já estava mais amarelinho. Essa parte branca dos olhos estava bem amarelinha, o rostinho amarelinho. Ele só não ficou amarelo no corpinho, né? Mas aí depois, a partir do 15º dia, ele foi melhorando. Esse amarelão que ele estava foi saindo por completo do rostinho dele. O olhinho dele já foi ficando, a parte branca já foi ficando branca mesmo, saindo esse amarelo, né? E o banho de sol ajudou muito, né? Ele nessa recuperação aí dessa icterícia. Então aí, com 7 dias de nascido, eu levei ele junto com meu esposo na primeira consulta dele na UBS aqui com a enfermeira, né? Que a primeira consulta foi com a enfermeira, não foi com o médico. Então ela pesou ele, ela mediu ele e ele já tinha engordado cerca de 300 gramas. Por quê? Ele saiu da maternidade com 2,550. E nessa consulta com 7 dias, ele já estava com 2,860. Então foram aí, se eu não me engano, 310 gramas que ele engordou em 7 dias. E ele cresceu também 3,5 centímetros, porque ele nasceu 43 e já estava medindo 46,5. Nessa consulta, a enfermeira receitou o Aditil, né, que é aquela vitamina que a gente dá todos os dias para o bebê, uma vez por dia, 2 gotinhas. Então, ele continua tomando essa vitamina, tá, que a enfermeira receitou para ele. Agora, sobre o desenvolvimento dele, né, no primeiro mesinho, ele fazia cocôzinho direto. Tinha vez que era 8 vezes, 9 vezes por dia, né? Às vezes era cada mamada e às vezes até antes da próxima mamada ele já fazia cocôzinho. Só que ele fazia pouquinho, né? Eles vão fazendo de pouquinho em pouquinho. Então ele fazia bastante cocôzinho e ele sorria, gente, sorria bastante também. Mas assim, de forma involuntária, né? Não porque você estava brincando com ele ou algo que chamasse sua atenção. Não, porque ele é muito pequenininho pra isso ainda, né, gente? Com um mesinho era muito pequenininho. Ele tinha muita sensibilidade à luz, acredito que todos os recém-nascidos tenham, né? Sempre quando eu ia para outro ambiente fora do quartinho dele, que a luz estava acesa, ele fechava o olhinho e ele não abria até apagar a luz. Aí eu apagava a luz, ele ia abrindo, bem de pouquinho. Os olhinhos mais lindos da minha vida. Agora não, né? Agora que já passou desses 30 dias, ele já não tem essa sensibilidade assim nos olhos. O que mais que eu posso falar dele? No comecinho ele tinha o pescocinho bem molinho, né? Que é normal para um recém-nascido. Mas lá, mais ou menos com uns 20 dias, ele já foi ficando mais firminho, né? Já foi querendo mexer mais a cabecinha. Quando eu pegava ele no colinho assim pra ele arrotar depois do mamar, ele já ficava assim jogando a cabecinha. Ou ele escutava alguém falar, ele já levantava assim a cabecinha dele. Muito fofo, gente. Tá, agora na consulta de um mês dele, vocês não vão acreditar. Até eu me surpreendi, eu e meu esposo. Ele está pesando com um mês 4 quilos 605. Então, se for ver o peso que ele saiu da maternidade, ele já ganhou mais de 2 quilos em um mês, né? E ele já está com 53 centímetros e meio. Então, nesse primeiro mês, ele já cresceu 10 centímetros e meio em 30 dias. Então, o crescimento dele tá ótimo. Esqueci de falar no começo do vídeo, mas a sucção dele, a pega, foi muito boa. Eu não tive nenhum problema em amamentar ele, né? Assim, em relação à maternidade, tive um pouco de amamentação, eu tive um pouco de sensibilidade. Mas assim, ele teve uma pega maravilhosa, ele mama bem. O meu leite demorou acho que uns 4 dias pra descer, né? Porque primeiro era só o colostro. Demorou uns 4 dias e eu tenho muito leite, gente. Sustento muito bem esse menino que tá um gordinho. Um gordinho da mamãe. Lá com mais ou menos uns 25 dias, ele já começou a querer acompanhar, né, com o olhar. Então, sempre quando a gente passa perto dele, ele acompanha, olha pra lá, olha pra cá, pra cima, pra baixo.
Ele gosta muito de ver sombra. Quando eu apago a luz do quartinho dele, né? Deixa o abajur ligado, então faz a sombra assim no teto. Ele fica olhando, ele fica seguindo a sombra. É muito engraçado, gente. É muito fofinho. Ele já tá começando a fazer sonzinho, né? Ele fica angu, angu. Ele fica fazendo barulhinho, bracinhos. Ele já fica mexendo as perninhas direto. Ele não pode escutar a voz do papai, que ele fica todo. É o amor da nossa vida. Então é isso, eu não tem muito assim o que falar do primeiro mesinho dele, né? Porque como vocês sabem, bebezinho recém-nascido, eu acho que eu esqueci de falar também, ele dormia muito, passava o dia inteiro dormindo, tá? Eu não tive nenhum problema assim em relação ao sono durante o primeiro mesinho dele. É claro que eu acordava, colocava o despertador de 2h30 em 2h30 pra estar amamentando ele, né? Porque como ele nasceu bem pequenininho, eu nunca deixei ele mais que 2h30 sem mamar. Então eu acordava ele direto. Mas assim, em relação a ele ficar acordado, ele ficar chorando, ele dar trabalho pra dormir, graças a Deus, por enquanto, né, que ele já vai fazer 2 meses, eu não tive esse problema com o Miguel. Ele dorme super bem. Se deixar, ele dorme a noite inteira, gente. Sério, ele dorme a noite inteira se deixar. Agora no finalzinho do primeiro mês também ele já ficava mais acordadinho assim no período da tarde e de manhã também. Então eu já percebi que ele está dormindo menos, tá? Mas de madrugada continua a mesma coisa. Ele não fica acordando direto, não, ele dorme. Se deixar, ele dorme a madrugada inteira, como eu falei. Mas assim, no período da tarde e da manhã, ele já está ficando mais acordado, tá? Já estava esquecendo de comentar também que nesse primeiro mês o Miguel escutava muita musiquinha. Eu colocava muita musiquinha para ele, que além de ajudar no desenvolvimento sonoro, né? A musiquinha acalma, principalmente ruído, som do útero e musiquinhas de ninar. Como eu estava dizendo antes, né? Que eu ia encerrar o vídeo já. Não tem muito o que falar do primeiro mês, né? Porque bebezinho recém-nascido é isso. É dormir, acordar, mamar, trocar, né? No primeiro mesinho dele. Agora no segundo, né? Que ele já está para fazer 2 meses. Mas aí eu vou contar no diário do segundo mês. Ele já tá fazendo muitas coisas. E o desenvolvimento dele também, graças a Deus, está excelente. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, tá bom? Então até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Ele tá dormindo.